A batalha contra a deusa da vingança Nêmesis continua. Poseidon recebeu a ajuda de Hades, que concedeu uma vida temporária aos generais marinas para proteger a Terra, enquanto Atena e seus cavaleiros regressam da batalha nos Elísios. Nêmesis irá destruir todo o planeta através do asteroide Adrasteia, que se aproxima cada vez mais. Os generais marinas de Poseidon estão elevando seus poderes ao máximo e despertando suas Arquisqueios, as escamas da era mitológica, nas batalhas contra os espíritos, os heróis dos tempos mitológicos. O destino da humanidade está nas mãos daqueles que foram rivais dos cavaleiros de Atena e perderam suas vidas. Depressa, generais marinas de Poseidon, salvem a Terra do castigo divino. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 8, no fim da reencarnação. O destino akáshico atingiu os generais marinas de Poseidon, dando vantagem aos espíritos de Nêmesis. Baian de cavalo marinho, Io de esquila e Isaac de Kraken retornam ao mundo obscuro do mais profundo de suas memórias. Yoga de cisne segura seu amigo derrotado caído no solo. Isaac fica feliz ao ver que seu amigo finalmente aprendeu a ser letal com seus adversários. Io, prestes a perder a vida, alerta Andrômeda que é preciso destruir o inimigo sem piedade. Do contrário, poderá morrer algum dia pela doçura em seu coração. Jamais deve se esquecer dessas palavras. Na batalha contra Baian, Seiya lança Cometa de Pégaso! A escama de Baian de cavalo marinho é destruída. Os relógios do tempo giram para um mundo com um eixo temporal diferente. 13 anos atrás, no santuário da Grécia, Atena ainda é apenas um bebê e está adormecida no topo das 12 casas do Zodíaco. O grande mestre, derramando gotas de suor, usa o punhal de Criso contra a deusa. Contudo, Saga de Gêmeos o impede de eliminar Atena. O Cavaleiro de Ouro não pode acreditar no que o mestre do santuário tentou fazer. Aquela criança veio ao mundo por obra dos deuses. Ela é a reencarnação da deusa da terra. Mas o mestre ordena que Gêmeos saia de seu caminho. Porém, Saga o ataca, derrubando a adaga de ouro de suas mãos e segura Atena. O elmo do mestre é derrubado. Saga está perplexo. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. É canon! Seu irmão gêmeo pede que não atrapalhe. O Cavaleiro de Ouro não entende por que está fazendo isso, nem como conseguiu aqueles trajes. Canon acredita que eles devem ocupar o lugar da deusa e controlar a Terra. Canon revela que chegou à conclusão que seria melhor que eles governassem a Terra no lugar de Atena. Com aquela vestimenta, ninguém jamais iria desconfiar dele. Pede que Saga vá até Star Hill. Lá encontrará apenas um velho cadáver. O pobre ancião não conseguiu acreditar no que estava vendo nem no último instante. Canon pede que seu irmão lhe entregue a deusa. Seu plano é dizer que o mestre enlouqueceu e a eliminou. Depois tirou a própria vida. Se isso ocorrer, a nomeação de Aioros como sucessor perderá a legitimidade e o cargo do grande papa será de Saga. De repente, Saga, com seus olhos cheios de lágrimas, golpeia Canon diante do choro da pequena Atena. Canon não consegue acreditar no que seu irmão fez. Ele está morrendo, mas parabeniza Saga. Jamais duvidou de seu irmão mais novo. Gêmeos fecha seus olhos e chora, chamando por Canon. Ao abri-los, compreende que até aquele momento, Saga tinha ignorado todos os erros de Canon, sejam grandes ou pequenos. Imaginava que não passavam de piadas. Mas com o que aconteceu hoje, se deu conta que é a encarnação do mal e não tem salvação. Só lhe restou a escolha de encerrá-lo com suas próprias mãos. O espírito Lemur sai do corpo sem vida de Canon. Saga pede perdão a seu querido irmãozinho. No cemitério do santuário, agora está lá a lápide do Cavaleiro de Ouro Xion de Aries, ao lado de seus companheiros da Guerra Santa anterior, Kaiser, Contador da Morte e muitos outros. Aioros de Sagitário, ao lado de Saga de Gêmeos, observam o túmulo. Aioros diz que o epitáfio em sua lápide está escrito Cavaleiro. É o que sempre foi o grande mestre Xion, um verdadeiro cavaleiro, um santo de Atena. Canon, a sombra do santuário, havia morrido. Aioros assumiu o cargo do grande mestre, e ao lado de seu braço direito, Saga, estabeleceram bases sólidas para enfrentar a próxima Guerra Santa. Poseidon, o imperador dos oceanos, não foi acordado. Com isso, vieram tempos tranquilos. Em Vancouver, no Canadá, um jovem se prepara para pular na piscina, observado pelas garotas. Ele salta e nada rapidamente. Ao sair da água, suas fãs o parabenizam. O nadador é Baian, que é aclamado por todas as mulheres do colégio. O rapaz recebe propostas para participar do torneio estadual. Porém, ele lamenta ter de recusar o convite. Ao se incomodar com suas
suas fãs em suas costas, parte. Mas alguém o chama. É seu professor. Ele entrega a Bayan uma carta que chegou para ele da Academia Cosmopolita, a Universidade Cambridge do Reino Unido, onde se encontram os maiores gênios. O professor enviou seu ensaio sobre as questões ambientais. Deve se preparar para estudar no exterior. Isso daria muito orgulho a ele. Bayan não entende por que toda essa empolgação. Seu mentor o lembra que essa escola é tradicional há muito tempo e por isso seria uma honra para alguns de seus alunos poderem estudar lá. Bayan diz que pode ficar tranquilo, não irá recusar esta oportunidade. Acredita que talvez consiga se divertir e dá as costas a seu professor. Diante do mar, Bayan está com uma garota. Ela se preocupa ao saber que pensa em estudar no exterior. Ficará sozinha por algum tempo, mas o jovem garante que ele voltará em breve. Deseja acabar o curso completo em menos de um ano. Ela fica feliz, mas triste ao mesmo tempo, e pergunta a Bayan se ele a acha uma mulher entediante. Ele quer saber por que ela fez essa pergunta. Ela fala que sempre que o vê, percebe que está entediado, mas o rapaz acredita que é o tédio de carregar o peso de ser o número 1 da escola. Contudo, ela não deve se sentir culpada por isso. A garota quer saber de quem é a culpa e qual o motivo de tudo isso. Nesse instante, Bayan a beija. A cena é uma referência ao beijo de Kiko e Kenzaki da obra Ringi Kakeru de Masami Kurumada. Bayan diz que irão se ver amanhã novamente. Ele parte, mas no caminho encontra 3 garotos. Eles invejam o belo garoto com uma bela mulher. Não sabem quem está flertando com quem. Porém, Bayan conta que aquela garota é uma boa amiga, embora acredite que nenhum deles seja capaz de entendê-lo. Enfurecidos, apostam que ele não consegue aguentar nem 10 segundos falando com seus punhos. Lá, ninguém poderá escutá-lo. Entregarão tudo que ele merece. Não tem dúvidas que Bayan não poderá fazer nada, mas o garoto assopra a folha que estava em sua mão. Ela voa nos olhos de um dos inimigos. Em seguida, Bayan golpeia. Os 3 garotos são facilmente derrubados ao levarem um único golpe. Bayan continua seu caminho e em seus pensamentos se pergunta se Deus realmente existe. Caminhando na manhã do dia seguinte com a garota, começa a pensar alto. Supondo que exista Deus, que ele pode observar todos lá dos céus, gostaria de saber o que ele pensa. Se vê eles como um grupo de tolos que fazem parte de uma classe acomodada, que contamina os mares, incendeia os bosques e maltrata os animais. Suas atividades cotidianas devem parecer ridículas. Se isso continuar assim, a humanidade chegará ao ponto de se assemelhar ao polvo que devora seus próprios tentáculos. Se do nada surgir um deus, como contam as lendas, que planeja um desastre natural que apaga a humanidade da face da terra, não surpreenderia nem um pouco. A garota pergunta se isso ocorrer, o tédio dele chegará ao fim. Bayan pede que não lhe dê ouvidos. Isso foi apenas uma fantasia gerada por seu tédio. De repente, a silhueta de uma sereia surge nas águas. Bayan viu de relance. Apenas consegue observar a agitação da água. Se pergunta o que foi aquilo. Não pode ser uma sereia. Tem certeza que foi sua imaginação. Está sendo tolo. A ilha de São Félix está localizada no Pacífico, próximo à costa do Chile. Na década de 70, a Marinha do Chile estabeleceu uma pista de aterrissagem para cruzar de leste a oeste. No navio de pesca, Io observa inúmeras lagostas. Está impressionado, pois dessa vez conseguiram algumas grandes, essas que irão ter um valor excelente. Seu pai lhe pergunta como foi a pescaria do dia. O jovem Io diz que foi muito bem. Ele o ajuda a limpar o convés. O pai conta que na próxima semana viajará para Santiago. Portanto, será a última vez que podem pescar juntos. Mas Io sorri, dizendo que poderá voltar nas férias da escola. Seu pai concorda e gosta de vê-lo otimista para que tenha um começo feliz. Ele é seu único filho, jamais gostaria de vê-lo triste. É um garoto muito inteligente e corajoso. Sem dúvidas, vai se dar muito bem com os estudos e com os esportes. Io irá mergulhar após ouvir os elogios de seu pai. Ele salta na água. O companheiro deles no navio não tem dúvidas que Io é um bom garoto. Seu pai está muito orgulhoso. Diz a seu filho em seus pensamentos que é normal estar preocupado, mas jamais deve ficar mal por isso. Passou a vida como pescador, essa viagem é algo novo para ele. Sem dúvidas verá coisas que não lhe agradam, mas deve aproveitar o máximo possível dessa nova experiência. E nos momentos difíceis deve se lembrar daquela maravilhosa paisagem. Io é seu querido filho da tempestade. Enquanto está debaixo do mar, Io avista uma sereia. Ele se assusta e volta à superfície. Não pode acreditar que era mesmo uma sereia, então acha que foi sua imaginação. No colégio foi
foi vivendo sua nova vida, aproveitando sua juventude, com momentos ruins, mas também doces. Porém, se sentia diferente. Havia algo importante que parecia ter esquecido. Algo muito importante, que caiu no esquecimento em algum momento. Algo como uma missão que deveria seguir e dar a sua vida por ela. Esse era o mesmo sentimento de Bayan, deitado na grama com uma linda garota. Yo parece querer lhe dizer algo, mas não sabe como falar, muito menos como explicar. É como se estivesse atordoado todos os dias. A garota o compreende. Às vezes também se sente assim. Ao mesmo tempo, Bayan sente que está sendo confundido, como uma fantasia para aliviar seu tédio. A bela jovem pede que a deixe ajudá-lo. Se quer recordar, deve olhar diretamente para ela. Yo também pediu que o ajudasse a lembrar. A garota irá ajudá-los. Pede que eles digam o nome dela. Como eles poderiam esquecer disso? O nome dela é Tétis. A Marina de Sereia sorri, trajando sua escama. Seus companheiros se lembram dela. Enéas do céu observa o enorme cosmo que emana do cabo Sunion. Todo esse poder só pode pertencer a Poseidon, o imperador dos oceanos. Com seu cosmo, quer interferir no espaço-tempo de sua técnica para trazer de volta seus generais marinas. Bai está diante daquela linda sereia que viu na praia de Vancouver. Yo se recorda de tê-la visto antes no mar de sua terra natal. Eles receberam a revelação de Poseidon e se converteram em seus guerreiros. Enéas, o servo de Nêmesis, diz que é isso mesmo. Entretanto, também devem se lembrar do resultado. Eles caíram em meio a conflitos dos deuses e perderam suas vidas. Essa foi uma péssima escolha, fruto de sua juventude. Mas agora que possuem outra oportunidade, Enéas acredita que devem aproveitar. Yo e Bayan ficam em silêncio. O servo de Nêmesis relembra que só se vive uma vez, e essa é a última oportunidade deles. Devem escolher com muita sabedoria. Yo sorri. Sem dúvidas teve um lindo sonho, mas está nas mãos de cada um a forma de viver. Se sente grato com esse sonho. Se tivesse dinheiro, pagaria Enéas. Bayan revela que dedicou sua vida a servir o imperador Poseidon. Jamais se arrependerá de ter entregue sua vida para corrigir a arrogância da humanidade. Os dois marinas estendem seus braços e pedem a Tétis que os guiem de volta ao imperador Poseidon. A sereia abre suas mãos. Os três irão regressar ao mundo que devem proteger. Uma luz invade o templo dos inimigos. Bayan de cavalo marinho e Yo de esquila voltaram. Enéas lamentam que tenham desperdiçado a oportunidade que lhes concedeu. Agora não há mais escolha. Só lhes resta eliminá-los. Os marinas não se arrependem do caminho que tomaram em suas vidas. Não guardam arrependimentos. Dessa forma, lutarão contra Enéas com todas as suas forças. A verdadeira batalha irá começar. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, subscribe, comenta, hashtag Sereia. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.